Oi pessoal, vamos esperar um pouquinho só para esperar o pessoal chegar um pouco mais, para a gente poder falar, ok? Oi pessoal, tudo bem? Como ninguém solicitou nenhum tema, né? Eu, de acordo com o que o pessoal mais conversa, com o que o pessoal mais pede, eu vou estar compartilhando com vocês aqui um tema que eu acredito que é para o início do ano, que é bastante favorável, né? Então, boa noite a todos que estão chegando, sejam bem-vindos. Espero que a gente possa contribuir para que vocês tenham um 2021 muito melhor, muito mais cheio muito mais cheio de sucesso, que seja um ano, apesar de todas as notícias, que a gente possa fazer a diferença. Entender que por mais que o ambiente externo esteja diferente, seja complexo, nós precisamos administrar o nosso controle interno e entendermos o que estamos sentindo, acolhermos isso, e daí com essas informações nós podemos... Oi Rita, bem-vinda! Conceição, olha que legal! É muito gratificante para a gente que está aqui passando temas, preparando material para vocês, para poder somar. É muito gratificante ver vocês aqui na sala e também poder sentir que a gente está somando um pouquinho, plantando uma semente. É muito gratificante. Eu agradeço muito a presença de vocês e eu espero que essa sementinha possa não só ajudar a gente aqui, né, durante a live, mas também que possa ajudar todas as pessoas que conhecem e convivem com vocês, para que a gente possa expandir tanto o nosso sucesso, tanto o nosso amor, né, porque até Manual significa justamente isso, significa amor. E o projeto Manual busca espalhar amor mais pelo mundo, mas que a gente possa ter mais capacidade de lidar com as nossas emoções, identificar o que a gente sente, mas principalmente acolher. Porque nós vivemos uma sociedade que ela é muito rigorosa, né? Uma sociedade muito exigente. E é uma sociedade que não ensina a gente a lidar com a nossa mente, não ensina a gente a lidar com os nossos sentimentos. Oi Marilene, bem-vinda! E a gente não aprende a lidar com as nossas emoções, né? Então o objetivo nosso dentro do manual, dentro das nossas políticas aqui, é de fazer com que a gente possa estar expandindo esse conhecimento. Eu considero lidar... Oi Alcina, bem-vinda! Eu considero lidar com as emoções e com o mental muito mais importante talvez que a parte física. Porque a gente só vai ter uma doença no físico se a gente não cuidar do nosso mental e do nosso emocional. Então a importância da gente nos ouvirmos, sabermos o que estamos sentindo, identificar quem cada um é. Porque cada um de nós somos de um jeito e um jeito único. E esse jeito único faz com que a gente consiga fazer a diferença no mundo. Cada pessoa que existe nesse mundo, está vivo, está convivendo com a gente, ou está convivendo nesse planeta, ele tem essa função. É uma função. Cada um está colaborando um pouquinho do seu jeito, com o seu ângulo, com a sua forma de ser. Só que o que aconteceu? Nossos pais, né, ao longo da vida... Oi, Vânia, bem-vinda! E aí, ao longo da vida, nossos pais também não tiveram essa educação mental e emocional. Então, eles nos criaram muitas vezes em cima de medos, em cima de situações que eles consideravam corretas, né, na época, e foi a forma que eles aprenderam. Eles também não aprenderam a lidar com as emoções.
E nós chegamos nesse momento do mundo, né? Nós estamos num momento agora que a gente precisa olhar para nós. A Covid trouxe sofrimento, trouxe mortes, infelizmente. Muitas famílias perderam entes queridos e a gente é muito solidário a todas essas pessoas, mas a gente continua aqui. Então a nossa missão não acabou. E a gente precisa encontrar energia, encontrar força mental para superar toda essa situação. Então, por isso que nós resolvemos colocar esse tema na live, né? Como a gente tem um mundo de mais facilidades, de como a gente poder fazer a diferença, nos autoconhecermos e entendermos o que sentimos, né? Eu vou entrar um pouco mais no tema. Eu deixo aberto para perguntas a qualquer momento, porque para mim que conheço o tema é muito fácil falar e entender, mas às vezes para vocês não. E às vezes nós saímos de situações do ano passado de perda de familiares, nós saímos do ano passado com problemas financeiros, ou saímos de acidentes, enfim, de diversas formas. A gente está começando esse 2021. E aprender a lidar com isso, como que eu estou iniciando, como eu me sinto nesse momento e o que eu espero para mim desse ano é o primeiro passo para a gente entrar no mundo de facilidades, né? Então a primeira coisa que a gente precisa entender é quem nós somos, como eu me sinto. Então muitas pessoas elas tentam se enquadrar no perfil do outro, na exigência do outro, na exigência dos pais, na exigência do parceiro de vida ou na exigência da sociedade. E isso nos torna muito tristes. Por quê? Porque a gente não sabe quem é e a gente tenta ser algo que a gente não consegue e aí vem a frustração, né? Muitas vezes nós ficamos frustrados por situações que a gente nem sabe o que é. A gente sente uma tristeza que não sabe de onde vem, porque aparentemente a vida não tem motivos, né, pra gente se sentir daquele jeito. E aí a gente fica em dúvida, né? Quem sou eu nesse mundo, né? Quem sou eu? E aonde eu posso chegar? Qual é a minha missão de vida? Muitas pessoas ficam procurando uma missão de vida, né? Por que eu continuo aqui? Por que as pessoas às vezes têm inveja de mim? Ou porque eu vejo situações que os outros não veem? Então, tudo isso junto acaba tendo um reflexo na nossa vida. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosto de falar demais, né? Um exemplo, uma pessoa bochechinha, uma pessoa que tem, assim, é mais gordinha, ou aquela pessoa que é muito magra, mas que quando ela sorri faz aquela bochechinha. É uma pessoa que gosta de falar, e vamos dizer que essa pessoa, quando foi criança, ela foi reprimida nesse direito dela de falar. Então, quando chega no adulto, ela tem muita vontade de ser ouvida, ela tem muita vontade de estar junto com as pessoas, mas ela não sabe como sair disso, porque toda vez que ela tomava a iniciativa de falar, ela era recriminada, coisa do tipo. Então, eu preciso saber o que eu gosto de fazer, né? O primeiro passo para a gente poder ter uma vida de facilidade é saber o que eu gosto de fazer, né? O que me faz bem. Quando eu penso assim, eu levantei num dia ótimo hoje. O que eu sinto quando eu levanto nesse dia? Qual emoção está no meu coração? O que eu faço que me dá aquela sensação de bem-estar, de falar, hoje eu estou no recurso, hoje eu estou bem, hoje eu levantei com o pé direito, né? A gente ouve muito falar isso. Hoje eu levantei com o pé direito. E aí, quando eu levanto com o pé direito, eu preciso identificar que emoção que eu sinto. Qual é a sensação que aquele levantar me dá. Se eu sinto alguma coisa, se eu penso alguma coisa que me dá aquela sensação boa. E eu preciso identificar. Porque muitas vezes a gente só fala assim, estou bem hoje. Mas a gente não sabe por qual motivo. Então, o autoconhecimento começa quando eu identifico o que me faz bem. O que me faz me sentir bem, me faz me sentir plena, né? E a pergunta inicial que a gente precisa se fazer é: o que me faz plena? O que me faz pleno? Em que momento eu falo assim, agora eu tô com meus amigos, as pessoas perguntam como eu estou, e nesse momento eu fico radiante. Eu gosto quando as pessoas se preocupam comigo. Então a gente já tem uma linha de partida, né? Então a gente começa a entender o que a gente procura na nossa vida. Então a gente procura às vezes reconhecimento.
Às vezes a gente procura um amigo que possa conversar com a gente. Às vezes a gente procura ter liberdade, às vezes, de poder pensar. Ou às vezes ter a liberdade de ficar em silêncio, gente. Porque nós também precisamos de silêncio. E muitas vezes a gente não consegue ter silêncio porque a gente tem medo de ficar sozinho. Porque a gente tem medo de ficar com a gente mesmo. Então, se eu não sei o que me faz bem, eu fico sempre rodando em círculos. Por isso a importância da gente conhecer como que nós somos, como que está formado o nosso cérebro, como que o nosso corpo se desenvolveu, quais são as emoções que eu tenho na minha vida. Porque muitas vezes eu não sei o que eu tenho de dor e eu não sei o que tenho de recurso. E a tendência nossa é sempre ficar na dor. Né? Então, entender isso, por qual motivo eu tô na dor? Eu preciso identificar se aquela dor é real. Muitas vezes não é. E eu projeto situações que eu não tenho consciência que eu estou gerando. E isso é bem complicado. Por quê? Porque se eu não sei o que eu estou sentindo, eu não sei o que eu estou gerando, como é que eu administro? Como é que eu vou para o nível de facilidade da vida? Né? Eu não me conheço, eu não me entendo, eu não sei o que eu sinto. Então, se eu não tenho isso bem esclarecido, eu não consigo entrar nesse mundo de facilidade. Mas eu entendo que quando eu estou bem, eu consigo ter mais resultados. E isso já é o primeiro passo. Então, eu começo a anotar. Se você tem dificuldade de ficar lembrando o que te faz bem, comece a anotar. Eu levantei hoje de manhã, recebi um bom dia de um amigo. E aquele bom dia fez me sentir muito bem. Fez com que eu me sentisse mais vigoroso. Eu iniciei o dia muito mais animado. Ou eu levantei de manhã e meu filho veio me abraçar do nada. Então eu consigo identificar o que vai me fazendo bem. E aí, em vez de eu ficar focando no que falta, eu vou focar naquilo que me faz bem. Mas eu preciso identificar. Então a primeira dica é: anote. Anote as coisas que você vive no dia a dia, que você sente no dia a dia, ou que você pensa no seu dia a dia, que te fazem sentir bem. É o primeiro passo. É porque quando eu me conheço, eu vou trabalhar mais aquilo que me faz bem. Ah, mas eu tenho dificuldade de tomar iniciativa. É isso que você quer focar para sua vida? Isso te faz bem? Isso te faz sair daquela sensação de estar triste, de estar insatisfeito, ou aquilo te faz mal? Então eu preciso separar em dois núcleos, né? O primeiro núcleo é o que me faz mal e o segundo núcleo é o que me faz bem. Por quê? Quando eu tô naquele sentimento de dor, eu vou focar no que aquele sentimento pode me dar de recurso. Por exemplo, eu tô no sentimento que ninguém me valoriza. Ok, ninguém me valoriza, é minha dor. E o que eu posso fazer para que aquilo mude? Eu dou espaço para uma pessoa me valorizar? Ou quando alguém fala para mim assim, você é muito especial, e isso me incomoda. Eu não gosto de ficar naquela situação onde as pessoas estão me observando. Mas às vezes você gosta de ter reconhecimento. Para ter reconhecimento, as pessoas precisam te ver. Então eu começo a ponderar. Para que eu tenha isso, eu aceito essa situação. E aí eu vou começando a sair daquele processo da dor, um passo por vez. Mas eu preciso identificar onde eu estou e aonde eu quero chegar. Então isso faz com que eu consiga, identificando, consiga ir dando os passos para ter essa facilidade. A gente precisa entender como é que eu identifico se eu estou numa zona de facilidade, eu estou no meu melhor recurso ou eu estou no meu pior situação. Porque a gente entende de que o que está impedindo de eu ter a facilidade na vida ou de eu alcançar o meu objetivo é minha falta de iniciativa, ou é a minha procrastinação, ou é a falta de ouvir meus sentimentos. Eu quero ser alegre o tempo inteiro, eu quero ser amigo o tempo inteiro, eu quero ser boazinha o tempo inteiro, mas o bonzinho não começou comigo. E aí quando eu começo a doar muito do que eu não tenho, vai me faltar. Eu não vou conseguir. Oi, Verônica, bem-vinda. Então eu não vou conseguir ter recurso para realizar a minha facilidade da minha vida. Não é egoísmo, gente, quando a gente primeiro é bondoso com a gente mesmo. Também não é maldade ou egoísmo quando eu penso em mim primeiro. Eu preciso
pensar em mim primeiro, porque se eu não penso em mim primeiro e eu fico esperando que as pessoas me valorizem, eu tenho enormes chances de sair do meu recurso e ir para dor. Porque quando eu coloco a expectativa no outro, o outro vai me decepcionar. E aí eu vou sentir que eu tô ficando fracassado, eu vou ficar muito crítico em relação a mim, eu vou achar que aquilo que eu fiz está errado. E aí, em vez de eu ir para parte da facilidade, eu vou ficar ali remando em círculos, tentando ser aprovado pelo outro, tentando ser agradável ao outro para que ele fique perto de mim. Então eu preciso entender, eu gosto de ficar perto das pessoas, eu gosto de ter vários amigos, eu não gosto de ficar sozinha. Então eu preciso entender que tem momentos que eu vou ficar sozinho. E tudo bem, porque naquele momento eu preciso planejar minha vida, eu preciso cuidar de mim, eu preciso cuidar... Oi, tudo bem, Enane, Eduardo, bem-vindos. Então eu preciso cuidar de mim. Então eu preciso entender que tem momentos que eu quero um monte de gente ao meu redor e tem momentos que sim, eu preciso me fechar em concha, ficar quietinho. Oi, alguém me mandou mensagem, travou aqui, desculpem. Então, entendendo esse momento, eu consigo identificar o que... Por isso que eu falei, faz a listinha. A listinha do que eu gosto e a listinha que vai me deixar no recurso, que me faz sentir bem. Eu levanto de manhã, tô animada, tô no gás. Então, eu entendi o que eu estou sentindo que me dá aquela sensação. O que eu pensei que me deu aquela sensação de bem-estar. Em contrapartida, eu preciso saber o que eu não gosto. O que eu não gosto. Então, eu identifiquei. Eu gosto de ficar cercado de pessoas, mas eu não gosto de ficar sozinho. Eu não gosto de ficar sozinho. Eu preciso identificar. Por que eu não gosto de ficar sozinho? Eu não gosto de ficar sozinho porque eu tenho medo de ser abandonado. Aí, eu preciso racionalizar. Isso é real? Quais as chances que eu tenho de ser abandonado? Pensa. Eu tenho enormes amigos. Eles estão me mandando mensagem o tempo inteiro. Vamos sair dessa situação de dor, não é real. É o meu sistema nervoso que gravou essa situação. Boa noite, Silvana. Foi o meu sistema nervoso que gravou em algum momento que eu poderia ser abandonado. E o meu sistema nervoso, ele trabalha antes do meu racional. Então é aquela sensação, eu me sinto rejeitado no ambiente, eu sinto que as pessoas olham para mim. Sou eu que sinto que as pessoas olham para mim. Às vezes a pessoa não tá nem aí. É o meu sistema nervoso achando que eu sou o centro daquela situação. E às vezes não é real. Então eu preciso identificar qual é o meu recurso, qual é a minha dor. E aí identificar o que é real dos meus medos. Porque se eu fico remando naquilo, eu fico alimentando meu medo, eu tenho uma grande possibilidade de entrar numa síndrome do pânico. Por que entra numa síndrome do pânico? Porque eu não sei o que fazer com aquilo que eu estou sentindo. E às vezes a gente fica numa paranoia louca, né? É como se o cérebro rodasse em círculos. Ele não sabe onde eu estou e eu não sei aonde eu quero ir. Então, é como se ninguém tivesse um GPS totalmente descontrolado, rodando e indo para o caminho que eu não quero, e eu não consigo identificar o que está ocorrendo. Então, eu preciso, em primeiro lugar, entender e identificar o que eu estou sentindo. Se eu tenho dificuldade de verbalizar o que eu estou sentindo, anota. Anota num caderno, que seja só seu. Cria uma pasta no celular onde você vai colocar suas emoções durante o dia. Você vai colocar lá, que nem hoje, 11 de janeiro, às 20 horas e 20 minutos, eu estava me sentindo triste. Aí eu vou perguntar pro meu cérebro, por que eu estou triste? Eu estou triste porque eu estou sozinho em casa. Ok, o que eu posso fazer com essa situação? Eu posso agora aproveitar que eu tô sozinha, cuidar mais de mim, fazer aquela massagem no pé que eu gostaria, cuidar do meu cabelo, eu posso, se for um homem, eu posso jogar algum jogo que eu goste, eu posso criar situações para que eu não fique naquele sistema rodando em círculos, ou eu vá para a televisão porque eu estou entediado. Então, por isso que é importante entender aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Pra gente ir pro mundo de facilidades, eu preciso me conhecer. Não adianta, gente, imaginar que o psicólogo vai resolver, ele vai te ouvir, mas ele não vai resolver a sua vida. Não adianta esperar que o terapeuta vá resolver a sua vida. Ele vai te dar caminhos.
Ele vai te dar caminhos. Como eu estou fazendo com vocês agora. Eu estou dando vários caminhos pra gente ir pra linha de recursos. Mas eu preciso ter uma iniciativa para sair daquele lugar, né? Então eu preciso entender, identifico, olho que eu tô na dor ou eu tô na parte de recurso, e aí eu vou, o que eu posso fazer com isso? Então eu olho para mim e falo, ok, eu tenho um tempo para mim agora. Ai, mas eu estou sozinho. Aí seu cérebro começa a te sabotar. Você tá sozinho, ninguém te ama, ninguém te quer, ninguém te valoriza. Ô, Vanusa, importante que chegou, tá? Importante que você está aí. Então, quando a gente entende isso, que eu tenho essas duas linhas e que eu posso administrar isso de uma maneira inteligente, eu começo a sair dos fluxos que vão me levar para onde eu não quero. Então, entender isso. Primeira coisa é entender o que eu sinto. O primeiro passo para a gente ter um mundo de facilidade é sair do emocional, sair do irracional, que o irracional ele vai usar o que ele tem gravado, como um programa de computador ou um programa de celular. O programa de celular ele só vai fazer aquilo que ele é programado para fazer. Não adianta eu querer que ele faça uma bolinha azul se ele só tem bolinha vermelha. Então eu preciso entender isso. E é assim que o nosso cérebro e o nosso inconsciente funcionam. Eles têm um programa ali, e dentro daquele programa, tudo que você foi colocar ali, que ele não sabe o que fazer, ele não vai responder. E aí eu preciso entrar com o meu racional para colocar aquilo que eu quero, para ir para o mundo das facilidades. Por isso que essas anotações são muito importantes. É como se você fosse o seu próprio terapeuta, como você fosse o seu próprio coaching. Por quê? Porque aí você está a todo momento entendendo, avaliando, analisando o que está sentindo e principalmente entrando no seu recurso. Por quê? Porque aí eu entendo que eu tenho um programa no meu inconsciente que ele é limitado, mas eu tenho em contrapartida, boa noite Kleber, bem-vindo. Em contrapartida eu tenho também no meu cérebro a parte racional, que vai poder pôr mais informações aqui nesse sistema que não existiam. Mas esse sistema, ele vai primeiro reagir a qualquer mudança. Eu vou colocar um programa aqui, ele vai falar, opa, isso eu não conheço, e eu vou desistir disso. Eu vou falar, e você não vem aqui não, eu não deixo você entrar. E aí a gente entra nesses ciclos viciosos de muita procrastinação, às vezes, por causa desses julgamentos. Porque aí esse meu inconsciente fala, você não é capaz. Eu quero dirigir. Ele fala, você não é capaz, olha bem, você já bateu um carro. Aí você vai ter que usar o seu racional para vir aqui e falar, eu posso. E aí eu vou colocando esse comando aos poucos, até que aquilo se torne um programa novo. Vocês estão entendendo? Tá dando para acompanhar o raciocínio? Porque é importante entender aonde eu estou, que é essa identificação agora. Então, aonde eu estou, ele vai de várias zonas, né? Então, a primeira zona que a gente entra é a zona da doença. Então, eu vou identificar agora meu momento, né? Entendi a parte emocional, entendi meu cérebro, entendi que eu tenho um programa que vai tentar sabotar as minhas mudanças e que toda vez que eu tentar mudar, ela vai ali interferir nesse meu processo, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é em que momento que eu estou da vida, né? A minha vida como que está? Eu entendi como eu levanto de bom humor, quando eu levanto de mau humor, entendi meus sentimentos. E aí eu vou olhar para minha vida. Como é que está a minha vida hoje? Eu estou doente. Eu estou triste, eu estou desempregado, ou eu estou com medo. Eu preciso identificar onde eu estou e o que eu estou vivendo. Se eu estou numa doença, por exemplo, é sinal que eu estou na pior fase. Tipo, se eu pegar a minha vida e for analisar, eu estou na fase da doença. É uma fase de facilidade? Não é. Então eu preciso cuidar da minha doença. Mas antes de cuidar da doença, eu preciso perguntar o que me fez chegar a essa doença. Porque normalmente a doença é coisas que a gente vai acumulando ao longo do tempo, né? E por isso que a pessoa idosa tem muito mais doenças que uma pessoa jovem. Por quê? Porque a gente vai acumulando. É como se fosse socando no corpo, que nem um pilão,
socando no corpo emoções, para ser aceito, para ser bonzinhos quando você não quer ser bonzinho, para falar sim quando você não quer falar sim, porque você acha que se você falar não, seu amigo não vai gostar de você. Se você falar não para sua mãe vai ficar magoada e aí ela vai ficar triste. E eu começo a falar sim para todo mundo e todo mundo vai me socando um monte de coisas. Eu vou aceitando isso também e isso vai me causar um desgaste físico que vai me levar a uma doença. E aquela doença, ao contrário do que a gente imagina, gente, a doença ela é a nossa salvação. É ela que faz com que a gente pare e fala, ó, presta atenção, olha pra você. A doença faz isso. Muitas pessoas na doença, elas se curaram de problemas mentais, de problemas emocionais, aprenderam a falar não, aprenderam a ser prioridade delas mesmas. Então, entender que a doença não é mal. Mas quando eu tô no processo de doença, eu tô na pior zona que eu tenho. Da zona da doença para a zona do recurso é tipo, a zona da doença é 10% da possibilidade de eu estar na zona de facilidade, tá? Então eu preciso entender. E se eu estou doente, aí mesmo processo, eu identifico qual é a minha doença e o que eu preciso fazer para sair dela. Se eu tô com obesidade, por exemplo, eu vou ter que colocar mais impulso como prioridade em mim mesmo, de cuidar da minha saúde. Então eu vou caminhar, eu vou fazer uma hidroginástica, eu vou no médico que precisa, mas eu não tenho dinheiro. Vai procurar o SUS, vai ver como que faz para tratar, vai procurar recurso. Não adianta eu ficar assim, eu estou doente. Eu tô esperando alguém vir ver que eu estou doente. Não, eu vou piorar. Eu preciso entender isso. Eu preciso olhar para mim e ser a minha prioridade. Porque, mas ninguém vem me atender porque eu tô doente. Gente, a primeira pessoa que tem que te atender é você mesmo, tá? Então, eu identifiquei isso, tô tratando a minha doença, mas eu preciso ficar estacionada esperando a doença passar para agir? Não. Eu vou pro próximo passo, tá? Qual que é o próximo passo? Aí é a zona do sofrimento. O que é a zona do sofrimento? Eu não tô na doença ainda, mas eu tô numa fase de tristeza, tô numa fase de me sentir mal amado ou de me sentir mal amada. Eu tô numa fase de sofrer. Eu sofro demais, eu sinto uma dor que eu não sei explicar. Então, a gente ainda tá na zona do sofrimento. Então, eu tô vindo de baixo para cima, até a gente chegar na zona do recurso. Então, eu tô na zona do sofrimento, mesma coisa. Identifico onde eu estou, identifico o que eu estou sentindo, identifico o que eu posso fazer com aquilo que eu estou sentindo, e aí eu vou começar a ter ação. Quando eu começo a ter ação, eu entro na zona do conflito. Quando de vocês já tentaram mudar alguma coisa e parece que não dá certo, dá um desespero, o corpo começa a reagir, dá taquicardia, dá suador. Toda vez que eu quero mudar alguma coisa, lembra, o programa instalado vai considerar um risco à sobrevivência a qualquer mudança. E ele vai falar pra você, mas você tá triste, você não pode agir desse jeito. Aí você fala, opa, quem tá mandando aqui? Que voz é essa? Essa voz é do que eu quero? Não, eu vou ter que enfrentar a minha dor. Vai ter que ir com dor mesmo, gente. Não tem jeito. A mudança não vai mudar. E o universo não vai ter dó de você porque você tá com dor. Ele só vai te ajudar e só vai trazer a zona de facilidade quando eu entender que eu vou ter que sair dali. Eu vou ter que lidar com o meu medo de solidão. Eu vou ter que lidar com a minha tristeza. Então eu preciso fazer investimentos para que aquilo seja favorável. Então é que nem um programa de celular, não vai abaixando 10%, 20%, 30% até chegar no máximo daquilo que eu quero mudar? Pode ser rápido. Por que pode ser rápido? Porque às vezes aquilo da mudança te faz tão bem, e aí o primeiro dia você tá bem, vai e faz, o segundo dia você vai ficar meio caidinho. A zona de conflito é nesse momento, gente. É a hora que eu tô em cima, eu tô embaixo, eu tô em cima, eu tô embaixo, mas eu me imponho aquela mudança. Sou eu que tenho que coordenar esse carrinho. Não posso deixar o carro e dirigir do jeito que ele quiser, batendo em tudo que é situação. Eu preciso entender que aquele carro precisa de um comando. E mas o carro não tem automático, ele tem manual, então eu vou ter que colocar o câmbio manual e dirigir daquele jeito. Mas o carro tá com o motor, tipo, eu tô com medo, eu tô com conflito, eu vou ter que empurrar, fazer pegar no tranco. Vou ter que fazer pegar no tranco aquele carro.
mas eu vou entendendo a cada passo que eu vou dando, eu vou saindo daquela zona de conflito. E eu preciso comemorar, nem que seja uma pequena conquista. Ah, hoje eu consegui, por exemplo, eu tenho medo de dirigir, mas hoje eu consegui ir até a padaria e voltar sozinho. Então eu já tenho um motivo para comemorar. Em vez de eu ficar assim, ai, mas eu só fui até a padaria, né? Eu menosprezo as minhas conquistas, eu diminuo o poder delas. Então, por exemplo, eu tenho uma dificuldade grande de conversar em público ou de fazer amizade. Mas hoje eu levantei de bom humor, eu tô bem, eu vou me arriscar a conversar com alguém que eu não conheço. Eu vou chegar pro meu chefe e dar aquela ideia que eu nunca dei. Ah, mas ele pode não gostar? Sim, mas ele também pode gostar. Eu preciso arriscar um pouquinho mais, sair da zona de conforto, entrar na zona de conflito. Porque a zona de conforto ela é o sofrimento, é a dor, é a zona do sofrimento. Né? Parece uma zona confortável, mas não é, é uma zona de sofrimento. Então eu tenho que me dispor a sair dela. É meu desafio. Da mesma forma, é ruim? É. Incomoda? Incomoda. Entra em conflito? Entra em conflito. Mas eu posso escolher isso. Eu tenho 2 pernas, eu tenho olhos, eu tenho capacidade, e mesmo que eu não tenha tudo isso, o que eu posso fazer é com quem eu sou. Até onde eu posso ir? Quem coloca esse limite não é o vizinho, não é o pai, não é a mãe. Sou eu que me deixo dominar por aquele programa que já foi instalado ali na minha cabeça. Então eu preciso só identificar. Ah, meu cérebro está falando que eu não sou capaz. Ah, eu não sou capaz? Se fosse uma pessoa de fora que falasse para você, você não é capaz de atingir esse objetivo. Você ia sim fazer o esforço danado porque aquele objetivo é do seu amigo e você vai ajudar ele a conseguir. Mas quando esse objetivo é seu, você não põe aquela energia. Você não se esforça para fazer aquilo. Porque não é para você. Porque você aprendeu que você tinha que cuidar do outro. E aí cuidar do outro é mais fácil, porque eu não preciso mudar nada em mim. E eu faço isso com muita facilidade. Mas quando eu preciso mudar em mim, não é fácil, gente. Eu sei, eu vivo isso. Eu estou nesse processo há 3 anos. Boa noite, Débora, bem-vinda. Eu estou nesse processo há 3 anos, gente. E eu falo pra vocês, não é fácil. Mas sofrer é muito pior. É muito pior. A gente vai se afundando de um tanto nessa lama que pra sair vai levar ducha na cabeça, sabe? A gente precisa chacoalhar aquela terra que jogam, né? A gente precisa entender que eu mereço ser feliz. E só por isso vale a pena meu esforço. Eu tô com preguiça de fazer caminhada? Estou com preguiça de fazer caminhada. Mas é pro meu bem? Se fosse por outra pessoa, eu faria? Faria. Então, se eu faria por outra pessoa, eu vou fazer por outra pessoa, que sou eu. Porque eu mesmo não tenho coragem, mas eu posso falar, eu vou fazer agora por aquela pessoa que tá aqui dentro de mim. E eu sei que ela existe. Eu sei que ela é capaz. E aí eu vou saindo daquela zona de sofrimento, vou indo pra zona de conflito. E eu entendo que aquele conflito é sinal que eu estou evoluindo. O conflito não significa que estou indo mal, muito pelo contrário. É a hora que você começa a sair daquilo. Vai ter alto, baixo. Eu olho para o que é alto, eu olho para aquilo que é legal. E vou focando nas minhas pequenas conquistas a cada dia. Eu me valorizo, eu me dou um presente. Eu olho para mim e anoto, olha, hoje eu consegui conversar com 2 pessoas. Olha que legal, eu posso. E aí eu vou comemorando as conquistas. E eu falo pra você, não olhe para aquilo que não deu certo. Mantenha foco. Lembra, seus olhos, a sua mente, tem um farol. Que farol eu tô iluminando? Quanto mais eu vou me evoluindo, eu vou saindo da zona de conflito, eu vou me sentindo segura, eu vou para a próxima zona. A zona da frustração. Né? Olha, eu passei pela zona do sofrimento, eu entrei na zona do conflito e comecei a colocar a minha intensidade. Então vamos colocar um exemplo. Eu coloquei um objetivo de andar todo dia, né? Aí eu tô naquele conflito, né? Ainda, ai meu Deus, que preguiça, que não sei o que, mas eu continuo me esforçando e continuo fazendo. Aí eu começo a entrar naquela zona da frustração, porque tem dia que eu não consigo ir. E aí eu falo, ai, hoje eu não consegui, eu precisava falar sobre alguma coisa, eu não consegui. Eu precisava ficar um tempo sozinha comigo e eu não consegui. Porque o ambiente da minha casa é ruim, porque o ambiente não sei o que. Gente, esses porquês é tudo desculpa. Porque quando eu entro, eu estou bem comigo,
Eu entendo que o outro está em conflito e ele está na dor ou ele está no sofrimento e eu não pego aquilo para mim. Eu vibro para que ele entenda o momento que eu estou vivendo. E eu vou escrever. Se aquilo me irrita, eu vou escrever. Se aqui alguma coisa me incomodou, eu vou escrever. Aquilo me dói. Então eu anoto aquilo, eu identifico. E o que eu posso fazer com aquilo? Eu posso mudar aquilo? Não. Então eu vou fazer uma caminhada agora. Olha, ótimo horário para fazer uma caminhada. Minha família naquele horário sempre está tendo discussão. Então eu vou aproveitar e vou colocar minha meta naquele momento. Porque eu vou caminhar e vou sair daquela zona de conflito, daquele ambiente que não é legal. Eu tô no trabalho, tá tendo uma discussão e eu não gosto de ver aquele ambiente de discussão, eu vou levanto, vou tomar um café. Eu não pego aquilo para mim. Eu não me envolvo naquele processo. E isso também é um desafio. Para quem é bonzinho, ele acha que tem que ajudar. Ele acha que tem que ir lá ajudar. Só que entender, gente, que boa vontade só é entendido como boa vontade para quem está emitindo. Porque quem está recebendo pode achar que aquilo que está ouvindo não foi legal. Então a gente muitas vezes, no nosso egocentrismo, na nossa necessidade de ter atenção, na nossa necessidade de ter amor, a gente acaba querendo ajudar. Mas aquela pessoa não está no momento dela de mudança, aquela pessoa não consegue entender aquela boa intenção. E ainda depois, você sai para casa se sentindo culpado por não ter conseguido resolver o problema do outro. Mas se você não está conseguindo resolver os seus problemas, como é que você vai resolver o que é o do outro? Não consegue, gente. A gente só vai mudar no outro aquilo que eu curo em mim. Eu curei em mim, saí do sofrimento, passei pelo conflito, e agora estou na frustração de às vezes não ser aquela coisa que eu queria, mas eu entendo que eu tenho que continuar insistindo. Quando você era pequenininho, o nosso cérebro sabe disso. Quando a gente foi pequenininho, a gente não sabia andar, a gente caiu, a gente levantou, a gente não sabia falar, o pessoal tirava sarro da nossa conversa, a gente continuava tentando falar. O pessoal olhava pra gente e ria, e nós continuávamos tentando falar. A gente estava aprendendo tabuada, não sabia, a gente continuou insistindo. Alguns sabem hoje de cor, outros continuam tendo dificuldade com a matemática, mas não desistiu. Foi lá, passou por aquela série, superou, fez o mínimo, mais 6. Então a gente, em vez de ficar olhando pro que, mas porque eu não sou a primeira da classe, porque eu não sou o primeiro, porque eu não tenho 500 amigos, porque isso, porque aquilo. Gente, sai do porquê. Quando eu entro no porquê, eu entro na zona do sofrimento. Aí na zona do sofrimento eu só vou para baixo. Eu não faço a lei da atração funcionar, eu não faço nada dar certo na minha vida. E o pior, eu vou atrair mais pessoas cheias problemáticas. Não sei vocês, mas eu garanto que isso é matemático, tá? A física explica, a ciência explica de várias formas. É matemático. Se eu estou vibrando uma energia ruim, eu vou atrair uma energia igual. Então vai vir aquele reclamando do chefe. Eu tô irritada com o chefe. Você pode ver, se você tá irritada com o chefe, vem alguém falar mal do chefe pra você. Eu tô irritada com meu marido. Vem alguém contar que o marido dela também não deu certo. Eu tô irritada com um amigo. Vem alguém falar. Eu estou triste. Vem alguém falar que tá triste. É tudo igual. Então eu preciso identificar isso. Se tá vindo uma energia de sofrimento, eu estou sofrendo. E eu preciso identificar. Se eu estou numa energia de conflito, tá tendo conflito no trabalho, tá tendo conflito em casa, tá tendo conflito em um monte de lugar. Ok, eu estou no conflito. É sinal que eu estou saindo do sofrimento. Então eu já estou um passo à frente. Então eu começo a me olhar e falar, olha, se eu estou no conflito disso, é porque eu estou mudando alguma coisa. E eu começo a identificar o que eu estou mudando. E se o que eu estou mudando é bom ou ruim. E eu vou ajustando. Tudo na vida é ajuste. Ninguém é 100% bom, ninguém é 100% ruim, ninguém é 100% triste, ninguém é 100%... A não ser que vai ficando... Quanto mais tempo você ficar no sofrimento, mais triste você vai ficar. Então eu tenho que entender que eu estou indo para um caminho que eu não quero. E eu identifico e mudo o meu roteiro. E vou nessa identificação sempre para poder ir ajustando toda a situação. Entenderam? Tá dando para entender, gente? Espero que vocês tenham conseguido entender. Se alguém puder me dar um feedback, como que tá indo, para mim poder ir ajustando de acordo com o que vocês vão entendendo, tá ok? Então nós passamos a zona da doença,
Para sair da zona da doença, eu passo pelo sofrimento. Para sair da zona do sofrimento, eu passo pela zona do conflito. Para sair da zona do conflito, eu entro na zona da frustração, porque nem sempre eu vou conseguir manter aquele nível de estar 100%. Tem dia que eu vou levantar com uma TPM, tem dia que eu vou levantar, mas eu preciso identificar. Ah, hoje eu não estou muito bem porque eu estou de TPM. Então, se eu tenho pessoas que convivem comigo e que acham que às vezes eu estou irritada, isso e aquilo, eu preciso avisar, olha, hoje eu estou de TPM. Precisa, se é mulher. Homem também. Tem dia que o homem não levanta bem. Com essa história de empoderamento feminino, o homem ficou muito sem espaço. Então ele não sabe expor as emoções, ele não sabe lidar com o que ele está sentindo. Ninguém ensina a falar para ele que ele precisa olhar para ele, para as emoções dele, que não dá para ele ser feliz e querendo fazer o outro feliz, sem cuidar dele também. Então a gente precisa entender, porque às vezes eu tô criticando demais o homem que tá na minha casa. Às vezes eu tô criticando demais a mãe que tá na minha casa. Às vezes eu tô criticando demais, e quando eu tô crítica demais, eu tô na dor. Eu tô sofrendo. E aí eu sofro, eu quero que os outros sofram também. Não é corracional, gente, entenda. A gente não faz isso por maldade. A gente faz isso porque a gente tá sofrendo. E aquilo dói. Por isso que é importante identificar aonde eu estou e que dor eu estou sentindo. Porque quando eu entendo isso, eu consigo identificar, entender que eu estou numa zona que não é facilitadora. É uma zona que vai me puxar para baixo. E aí é como aquela história do burrinho, né? O burrinho caiu no buraco e aí as pessoas falaram, não tem como tirar, não tem como tirar, vamos jogar terra. Quando foram jogando terra, aquele burrinho foi pisando. Obrigada, Kleber. Muito obrigada por você avisar que tá sendo fácil, tá sendo entendível, né? Então, quando eu entendo essa parte, aonde eu estou, o que eu estou sentindo, em que zona eu estou, eu posso entrar na zona, eu vou pro próximo desafio. Né? Eu vou pro próximo desafio. Eu entendo que tem horas que eu vou estar mais frustrado, tem hora que eu vou estar mais satisfeito. E o que eu preciso atentar sempre, gente, é o que me deixa feliz. Quanto mais eu for me agarrando a essa felicidade, aquele momento, é um momento, eu só tô num momento feliz. Mas eu estou me sentindo no meu recurso. Olha, eu fiz alguma coisa que eu não me sentia capaz. Ah, mas não ficou tão perfeito. Não tem problema. Foi a primeira vez que eu fiz. Tenha compaixão por você. Olhe para você com amor. Porque você fez alguma coisa. E isso já é legal. Você está saindo de um ponto e indo para outro. Então, no momento você vai acertar. No momento você vai errar. No momento você vai ficar meio frustrado. Mas eu continuo insistindo. E aí eu dou o próximo passo. Eu entro numa zona chamada zona do esforço. Né? Eu tô frustrada, então eu vou entrar na zona do esforço. Boa noite, Vanderlei, tudo bem? Meu irmãozinho amado. Então, quando eu entendo isso, que olha, eu passei pela zona da doença, eu já superei a doença, ótimo, parabéns. Eu tava gripada, eu tava doentinha, mas eu fui com força, eu determinei, eu superei aquele momento de tristeza. Eu tô indo para a próxima etapa. A próxima etapa eu entrei naquela zona que sofria um pouco, porque ai, ninguém valoriza o que eu tô sentindo, mas eu continuei e fui para a zona do conflito. Ai, mas olha, será que não sei? Enfrenta aquilo, fala, eu posso, eu vou pro próximo passo. Qual que é o meu próximo passo? Eu tô entrando na zona da frustração, porque tem hora que não dá certo. E eu tô vivendo todas essas emoções durante o meu dia. Eu tô tendo tudo isso durante o meu dia. Então eu preciso entender que eu tô indo dando um passo, e eu tô indo cada hora melhor. Para mim entrar na época da facilidade, eu preciso ir pro esforço. Eu vou ter que fazer um esforço agora para aguentar aquela minha chefe chata. Eu vou precisar fazer um esforço agora porque meu marido hoje tá de mau humor. Mas eu faço um esforço no seguinte sentido. Eu faço o esforço de falar, olha, talvez ele não esteja bem hoje, mas eu vou fazer um esforço de não olhar para isso. Eu vou fazer um esforço de focar no que eu quero. E aí eu começo a mudar o meu foco. Eu começo a entender que eu posso ir para a zona que eu quero, que é a zona da parte dos recursos, é a zona que eu tenho facilidade. Por quê? Quanto mais eu acredito que eu posso, eu começo a abrir o universo para aquilo que eu quero. E quando eu estou na zona do sofrimento, eu fecho meu ângulo de visão. As possibilidades, elas ficam limitadas. Então eu não consigo ter amplitude para as facilidades chegarem até mim.
Então eu preciso entender aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Em que momento eu estou? Eu estou num conflito interno, eu estou pensando que ninguém me ama, ninguém me quer. Opa! Como ninguém me ama, ninguém me quer? Eu tenho um monte de amigos, as pessoas me elogiam. Elas falam, olha, Vilma, você é uma amiga que, olha, eu posso confiar. Você é uma terapeuta que me dá estímulo. Então eu começo a entender, eu erro, tem hora, como pessoa, lógico, eu sou humana. Tem horas que eu enfio o dedo na ferida, sim, e aquela pessoa ela pode não gostar de mim. Mas naquele momento eu entendo que eu estou fazendo um momento de conflito. E aí eu preciso olhar para ela, falar, olha, você pode ir para a sua zona de facilidade. Veja as possibilidades que você tem. Abra seu campo de visão. O que eu posso fazer com esse momento que eu estou? Eu estou sofrendo. É isso que eu quero para minha vida? Não. Aí meu cérebro fala, você não pode. Aí é o primeiro conflito. Eu decido que eu posso. E eu enfrento esse meu medo. Se eu tô com medo, vai com medo mesmo. Porque aonde eu quero chegar, aquela promoção que eu quero, precisa que eu me destaque dentro do meu grupo. Para aquela situação que eu quero alcançar, eu quero ter um namorado, eu quero ter um marido. Então, o que eu tô fazendo para isso? Às vezes eu quero encontrar alguém que seja meu parceiro, minha parceira, mas eu tô amarga, eu tô triste, eu tô infeliz. Que tipo de pessoas que eu vou atrair para mim? Uma pessoa amarga, infeliz, às vezes uma pessoa manipuladora, que viu o quanto eu sou frágil e vai me usar para atender, e eu acabo usando ele também, porque eu não quero ficar sozinha. Então, eu preciso ir identificando isso, gente. Entender que eu tenho esse programa instalado e esse programa vai tentar me sabotar. Então, eu preciso saber qual é o meu foco. Eu preciso saber onde eu quero. Eu quero uma promoção? O que eu preciso fazer para chegar nessa promoção? E aí eu começo a entrar na zona de facilidade. Por quê? Porque eu começo a ter um caminho. Eu dou um destino pro meu GPS. Eu quero ganhar 5 mil reais por mês. Se eu ficar falando pra vida assim, eu quero ganhar 5 mil reais, eu quero ganhar 5 mil reais, eu quero ganhar 5 mil reais. Eu não tô ajudando em nada e eu vou ficar muito mais frustrada, aí eu frustro, eu não consigo chegar onde eu quero, eu começo a entrar no sofrimento e eu começo a gerar uma doença. Então eu tô indo pra baixo, eu tô descendo. Quando eu começo a ir pra cima, quando eu enfrento isso, eu assumo o risco, eu aceito o conflito, eu entendo que eu vou ter frustrações, mas eu entendo que eu posso. Por quê? Porque agora o foco sou eu. Eu identifiquei minha dor, eu identifiquei meu recurso, o que me faz bem, e eu vou caminhar para isso. Eu quero ganhar 5 mil reais, mas eu quero ganhar 5 mil reais, não me dá o que eu vou fazer com o dinheiro. Eu preciso ter sempre, em tudo que eu for querer para ir para a área de facilidade, como que eu vou me sentir quando eu estiver conquistado aquilo. A zona de facilidades precisa que você sinta-se capaz. Precisa que você acredite que você passa por conflito, por decepção, mas que você é capaz. E essa crença não é o outro que vai te dar. Não é seu pai, não é sua mãe, não é o ambiente que você vive. É como você lida com tudo isso. É como eu enxergo solução para aquilo. Eu vivo para o meu pai para que ele tenha entendimento. Ele está bebendo demais, ele não está conseguindo enxergar o que ele está fazendo. Eu não assumo aquilo como uma culpa minha ou como uma obrigação minha fazer aquela pessoa mudar. Eu entendo que aquela pessoa está na dor e ela está sofrendo. E o que ela precisa? Ela precisa de alguém que vá lá e enfie o dedo na ferida dela, mas ainda não. Eu vou olhar para ela e falar, oh, nossa, olha que coisa boa, hoje você, vamos dizer que seja o pai, hoje o senhor conseguiu trabalhar direitinho, parabéns. A gente sabe que ele trabalhou só 3 horas, mas ele conseguiu ficar 3 horas. Então eu vou olhar para aquela conquista da pessoa, não porque deu errado. Enfiar o dedo na ferida não ajuda ninguém, vai levar a pessoa para o sofrimento e para a doença. A gente tem que criar o hábito de achar coisa boa em tudo de ruim que a gente fizer. Só assim a gente vai para a zona da facilidade. A zona da facilidade, ela é muito ampla. Gente, as coisas, eu gostaria que vocês pudessem entender. Há 2 anos atrás, eu vivia na zona da dor, do sofrimento, eu só reclamava, eu achava que os outros tinham inveja de mim. Olha o meu ego como estava, né? Achar que o mundo para olhar pra mim. Ah, quem sou eu? Ai, mas eu tô doente, eu quebrei a mão, eu me acidentei, eu acabei com o carro. Ai, ninguém tem dó de mim. Meu,
Acorda, Vilma. Eu tive que acordar. Sair com a mão quebrada, enfrentar. Fui pra zona do conflito, meu cérebro falava, não, você não vai conseguir. Aí eu fui, falei, eu vou conseguir. Teve dia que eu me sinto frustrada? Tem, gente, eu sou humana, todos nós somos humanos. Tem dia que a gente tem raiva? Tem raiva. E aí a emoção, a sociedade nega toda essa parte nossa emocional. A gente não pode ter emoção, a gente tem que ser rígido, sucesso, perfeito. Não, gente, nós somos humanos. Eu posso ter todas as emoções do dia. Mas eu preciso identificar o que eu estou sentindo, aonde eu quero chegar e continuar naquele foco. Porque eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta. Em vez de desvalorizar o que eu conquisto, eu fico lá, arrumei um namorado. Em vez de eu valorizar o que eu consegui um namorado, eu começo a pôr defeito nele. Eu consegui um emprego, eu começo a colocar defeito no emprego. Por quê? Porque o meu cérebro, ele vai falar assim, ah, mas você quer ganhar dinheiro, você arrumou um emprego. Mas esse emprego não vai te dar 5 mil reais. É o programa instalado te julgando. É você com você. Quem vai ter que tirar você dessa zona aqui é você. Se você conhecer uma pessoa que está te motivando, está te jogando para frente, acredite nela. Vá atrás, confia. Ai, mas eu tenho medo. Vai com medo. Vai ter frustração, vai ter insatisfação, vai. Mas eu vou olhar, a cada passinho que eu der, eu vou comemorar. A cada conquista, eu vou comemorar. E aí eu vou acolhendo a minha dor. Eu vou entendendo que eu tenho aquela dor e eu vou trazendo o recurso dela. Porque toda dor traz um recurso. Exemplo, eu me sinto abandonado. Então eu vou ser aquela pessoa que vou conversar, eu vou ser aquela pessoa que vai abraçar o outro, eu vou ser uma pessoa que tem uma intuição grande, que vai olhar para o outro e às vezes identificar uma situação que o outro não vê. Então tudo tem, mas é só o autoconhecimento que vai trazer tudo isso pra gente. É a superação que vai trazer isso pra gente, ó. Superação. Eu vou para aquela linha de facilidades, mas eu preciso saber o que eu quero. A maioria das pessoas, a gente pergunta, aonde você quer chegar no final do ano? A pessoa não sabe. E aí ela entra no modo de sobrevivência. O modo de sobrevivência traz um monte de toxina para o corpo, um monte de proteína, cortisol, um monte de doenças, um monte de coisas para o nosso corpo que vai ainda mais nos sabotar e vai nos deixar doente. E a gente tem que tomar cuidado com os ganhos secundários que tiram a gente da parte de facilidade. Qual o ganho secundário? Quando eu tô doente, eu não preciso fazer nada, alguém vem fazer por mim. Isso é saudável ou é doentio? Isso é doentio. Eu tô comemorando, eu tô tendo uma dor para ser valorizado, para poder receber atenção que eu não tenho coragem de receber quando eu tô saudável. Então eu vou começando a olhar o ambiente, a me colocar naquele ambiente e identificar, eu estou fazendo algo legal? Que sentimento que eu tô sentindo? Eu tô frustrada. Ok, frustrada com o quê? Ah, eu tô frustrada porque eu não encontro trabalho. Ok, o que você vai fazer quando tiver trabalho? Ah, eu quero só sobreviver. Se você quer só sobreviver, você vai saber que vai ter um pouquinho de dinheiro todo mês e você vai ficar naquela gastura, naquele desespero todo mês. Você vai ficar correndo atrás de uma meta e todo mês você vai chegar no segundo lugar. Por quê? Porque você não sabe o que você quer realmente. E aí você fala, ah, mas eu quero só ter o dinheiro para sobreviver. Mas eu queria ser promovido. Eu queria ser promovido. Você está falando para o universo que você não quer. Você talvez quisesse. Então eu não estou na minha parte, da meu maior núcleo de facilidade. Eu preciso ter um esforço para ir para o nível de facilidade. Não tem jeito, gente. Não tem jeito. Seja um esforço para mudar a minha mente, seja um esforço para enfrentar a minha dor de ficar sozinho, seja um esforço para me amar. Eu preciso me amar. Eu preciso olhar para mim e falar, eu me amo. Eu sou importante para mim. Antes de ser importante para os meus filhos, para os meus pais ou para qualquer coisa. Eu preciso ser importante. Ganhar aquele aumento é importante para mim, então eu vou fazer um esforço. Eu preciso de um curso a mais, eu vou fazer o curso a mais. Eu preciso mudar de emprego, eu vou buscar um emprego novo. Eu preciso bater a meta uma vez para saber como é que é bater aquela meta. Sim, então eu vou fazer um esforço a mais. O pessoal vai embora às 6, eu resolvo ir embora às 7, porque eu vou ligar para aquele cliente que só está em casa às 7 horas. Então, entender isso, gente, quem faz a diferença e vai para o mundo das possibilidades, o mundo que faz das facilidades, ele faz um esforço a mais.
ele se esforça, ele se dedica mais, ele bate um resultado, ele tá com dor, mas ele vai com dor, ele tá doente, mas ele faz o medicamento, ele vai atrás de tratamento, ele desafia aquele momento e supera. Supera a ação. Eu preciso de motivos para ter ação. Então, o que a gente precisa para finalizar essa parte das possibilidades? Abrir o nosso mundo das possibilidades. Saber como é que eu quero chegar no final do ano. O que eu tenho de meta para esse ano? O que me move a sair dessa posição de dor, ou de frustração, ou de sofrimento que eu estou? Não adianta ficar querendo migalhas. Nós somos seres humanos com uma infinidade de recursos, gente. Nós somos únicos nesse mundo. Eu faço análise corporal e eu falo para você, gente, cada um é único. É único e exclusivo. O que você é capaz de fazer, só você é capaz de fazer. Mas se você não acreditar nisso, não adianta. Eu posso dar uma BMW para uma pessoa e ela ir colocar essa BMW para ir para uma fazenda. Ela tá usando o recurso da BMW? Não tá. Muitos de vocês têm uma BMW na mão, capaz de deixar você na melhor posição que você quiser, no melhor recurso, na melhor posição. Mas eu tenho que saber que carro que eu tenho. Eu preciso me autoconhecer. Eu preciso saber o que me dá dor, o que me dá alegria. Eu preciso saber aonde eu estou e aonde eu quero chegar. E aí, quando eu descubro onde eu estou e aonde eu quero chegar, eu vou fazer a ponte da onde eu estou aqui com aonde eu quero chegar. E as facilidades começam a acontecer. Eu preciso dar o primeiro passo, o segundo passo. Daqui a pouco eu começo a andar um pouco mais rápido. E eu vou andando mais rápido. E de repente as coisas começam a acontecer e eu entro nesse mundo enorme de possibilidades. Quando eu foco no outro, eu disperso a minha energia. Eu estou usando uma BMW para ir para uma fazenda. Eu estou gastando a minha energia numa coisa que não me favorece. Então eu tenho que entender, o foco sou eu. O foco é eu estar bem. O foco é eu vibrar amor para mim. Que quando eu vibro amor para mim, eu consigo parar eu, né? A mim não faz nada. Quando eu vibro esse amor, eu consigo fazer com que ele se amplie. Quando eu amplio o amor, eu atraio mais amor, eu atraio mais prosperidade, eu atraio mais aceitação. Eu preciso aceitar a minha dor, eu preciso aceitar a minha raiva. Eu preciso entender se o que eu tô falando, pensando, sentindo, assistindo está em paralelo, está alinhado com aquela meta que eu coloquei no final do ano. Eu tenho preguiça de estudar? Tenho. Vocês pensam que eu gosto de estudar? Gente, não gosto. E o que eu estudo é chato pra caramba. É matemática, é física, é lógica. Não é fácil. Cansa. Tem hora que eu tenho que levantar, conversar. Quem tá em casa já viu eu fazendo isso. Às vezes eu tô aqui 2, 3 horas estudando. Eu levanto, vou espairecer. Que eu entendi que eu cheguei no limite do meu aprendizado. Dali não dá pra ir mais. Então eu ando, eu me distraio, eu tomo água, eu me alimento. Eu refrigero o meu cérebro e eu volto para estudar, porque meu foco é chegar no final do ano com um X de conhecimento. E eu tô plantando uma sementinha por dia para chegar naquele objetivo. Então eu tenho que entender que eu preciso desse esforço. Eu vou chegar na zona lá de facilidades muito mais rápido. E engraçado, gente, que é importante vocês olharem para isso. Quem já testou isso que eu falo, percebe que as coisas acontecem muito mais rápido do que a gente imagina. Às vezes eu programo no final do ano uma mudança, 2, 3 meses de quando eu programei, alguma coisa acontece que eu não estava esperando, alguém vem, alguma coisa muda totalmente e o mundo me traz aquilo que facilita a minha vida. Agora, quando eu negligencio a minha ação, o meu foco, eu não entendo o que eu estou sentindo e eu quero engolir aquilo, lembra? Socar isso amarra, eu vou entrar na minha zona de sofrimento e eu vou criar uma doença e aí eu vou ter que fazer um esforço muito maior para sair daquilo. Eu preciso entender isso e tomar atitudes positivas. Vocês conseguem entender isso? É possível fazer isso? Se você pudesse chegar no final do ano, como é que você se sentiria? Se você alcançasse aquele aumento, aquele emprego, aquela meta. Fecha os olhos um pouquinho. Imagina. Como é que eu vou me sentir quando eu conseguir esse foco? Como é que eu vou estar naquele momento? O que vai
estar no meu coração? Como é que vai estar a minha mente? Como é que vai ser o ambiente ao redor quando eu estiver sentindo essa conquista? É desse jeito que a gente sai desse momento de dor e vai para o momento das facilidades. Eu sei que às vezes o ambiente não ajuda, gente. Eu entendo isso. Às vezes você está com conta atrasada, você está num momento muito complicado. Fecha os olhos e vai para essa área de recurso. Fecha os olhos e entra nesse momento de recurso seu. Naquele momento que você sente que você é capaz. E se empodera disso. Pega isso. Eu falo sempre assim, ó. Um exercício para vocês aprenderem a se empoderar, tá? Respira. 3 vezes assim. Puxa bem o ar, respira e solta. Puxa bem devagar. E respira. Fecha os olhos e imagina você naquele lugar que você sonha. Com aquela pessoa que você ama te abraçando, com aquele reconhecimento do seu chefe. Fecha os olhos e entra nessa viagem do tempo. Veja como que vai ser a sua emoção, como é que vai ser o seu sorriso, como é que você vai se alinhar no calor daquela pessoa que você espera alcançar. Imagina como é que vai ser a conversa naquele ambiente. Cria um monte de imagens, gente, de como vai se sentir com as contas pagas. Você indo credor por credor pagando aquelas contas. Se você quer ter um aumento de salário, imagina o seu chefe chamando na sala, falando que você é capaz, que ele reconhece o seu trabalho e que ele vai te dar um aumento. Imagina aquela doença que você tá e você chega no médico e o médico falar para você, você está curado. Imagina como é que vai se sentir isso. Respira fundo e puxa com a mão. Pega isso. Pega essa cena e coloca na sua mente. Toda vez que alguma coisa tentar te sabotar, você lembra dessa cena. Vai para aquele momento no seu cérebro de como vai se sentir aquilo. E faz o esforço a caminho daquele objetivo. Lembra aonde você quer chegar. Sinta essa força. E coloca aquela primeira na sua BMW. Imagina aquele asfalto todo tapetado. E dirija em direção à sua meta. Ela está aí ao seu alcance. E você pode. Pode, porque esse mundo de facilidade não é só para um. É para todos nós. É para todos nós que pagamos um preço para ser quem somos todos os dias. É para cada um de nós que às vezes com raiva consegue sorrir para um amigo que precisa de um abraço. É para todos nós que às vezes na maior dificuldade consegue olhar para uma criança que precisa e tirar aqueles R$2 do bolso e doar para ela. É nessa hora que a gente entende que se eu posso fazer pelo outro, eu também posso fazer por mim. Eu posso pôr um esforço a mais. Eu posso trabalhar um pouquinho a mais. Eu posso me amar um pouquinho mais. Eu posso me aceitar um pouquinho mais. E eu posso entender que a opinião do outro só interessa ao outro. Que eu sou mais importante nesse universo. E só por isso vale a pena existir. Vale a pena abraçar esse mundo de possibilidades que está e se abre todos os dias para cada um de nós. Eu espero que eu possa ter colaborado um pouquinho para que vocês entrem nesse processo de facilidade. Eu me coloco à disposição se alguém quiser perguntar alguma coisa, se alguém precisar de alguma informação a mais. E sempre que entender que a gente pode, que dói sim. Eu preciso olhar para a dor, mas eu posso olhar para ela, acolher com amor e agradecer que eu tenho possibilidade de ir para o próximo passo. Eu tenho possibilidades de crescer mais. Eu tenho possibilidade de vibrar amor aonde eu estou. E só por isso eu existo.
mas principalmente eu existo por mim. Eu existo para mim. E esse mundo de facilidade, quando chega à minha vida, ela se expande tanto e tão rápido que a gente nem imagina aonde a gente pode chegar. Então faça o esforço. Aliste todas as suas dores. Naquele dia de bom humor, anote tudo que você está sentindo. Naquele dia de mau humor, anote tudo que você está sentindo. E vá administrando ponto a ponto o que te incomoda. Faça aquele esforço, faça aquela determinação de sair da zona da doença, passar pelas zonas do sofrimento, pelas zonas do conflito, pelas zonas às vezes da insatisfação, as zonas que não são aquelas zonas que a gente consegue administrar, e ir para o próximo passo. Faz o esforço. É só isso que você precisa para alcançar o seu objetivo, para entrar no mundo de possibilidades. E a cada conquista, comemore, anote. É pequenininha, só tem valor para você, não tem problema. Já consegui um passo. Ah, só por hoje eu vou caminhar hoje 1 quilômetro. Eu andei 1 quilômetro. Em vez de falar, mas eu só andei 1 quilômetro. Não, eu andei 1 quilômetro. Parabéns para mim. Eu consegui sair do sofá. Mas eu tô com dor. Todo mundo vai ter dor na vida, gente. Se é uma boa... Oi, gente. Deu probleminha na minha conexão aqui, mas tô voltando. Então, e quando a gente entender isso, a gente vai acolher. Peço desculpas aí pelo imprevisto. Então, a gente entendendo isso, a gente vai acolher aquele momento, vai cuidar, vai acarinhar. Muitas vezes o carinho que eu quero, ninguém vai conseguir suprir, porque é dentro da gente. Não adianta eu mudar de cidade, não adianta eu mudar de emprego, não adianta fazer nada. Sou eu comigo. Então eu preciso olhar para mim, olhar para o que eu sinto, identificar e ir mudando passo a passo. Precisa do esforço, precisa entender que às vezes vai ter frustração, mas eu preciso continuar andando em direção àquele objetivo, ok? Alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ficou mais ou menos claro? Eu espero que vocês possam usar isso na vida de vocês. Coloca meta, coloca objetivo, meta para uma semana, meta para daqui 1 mês, meta para daqui 90 dias, daqui 6 meses, até chegar ao final do ano. E eu vou passinho por passinho alcançando aquilo. Entender que tem dia que eu vou estar frustrada, tem dia que eu vou estar feliz, tem dia que eu não vou estar bem. E aí a gente vai entendendo isso, vai administrando. O dia que eu não estiver bem, eu me acaricio, eu olho pra mim com compaixão. Não vou querer, gente, uma coisa importantíssima. Identificou que não tá bem, que tá num dia triste, não fica querendo agradar todo mundo. Não vai para aquele momento tipo, eu tenho que ser agradável, um amigo vem reclamando do problema. Amigo, hoje quem precisa de cuidado sou eu. Sabe? Entender isso, às vezes preciso falar isso. É um desafio, tá? Isso é um esforço. Falar, eu preciso de ajuda hoje. Começa a treinar falando sozinho pro espelho. Porque essas palavras, gente, que a gente não aprendeu a pedir ajuda, que a gente não aprendeu a fazer, a gente precisa treinar. O cérebro não está acostumado a ouvir aquilo. Então lembra a resistência? Ele vai primeiro fazer uma resistência aqui. Ele acha que mudar é um risco. Ele quer que você fique sempre frustrado. Por quê? Porque ele sabe lidar com a frustração. Ele não sabe lidar com o seu sucesso. Então ele vai tentar te sabotar. E aí eu entendo. Hoje eu não estou bem. Eu estou de TPM. Hoje quem está precisando de cafuné sou eu, amigo. Amiga, hoje eu não estou bem. Vou aí na sua casa porque eu preciso um pouquinho de carinho, tá? Não vai lá pra ficar ouvindo, põe ouvido de pinico e você já tá ruim, vai ficar pior ainda. Identifique como você tá. Lembra quando eu falo, levanta de manhã, verifica, eu tô na dor ou eu tô na alegria? Eu tô num bom dia ou eu tô num mau dia? Identifica, se eu tô num mau dia, eu não vou naquela amiga que você sabe que a amiga reclama de tudo. Eu não vou na minha mãe, que a minha mãe é triste, ela reclama, ela é chata, minha mãe, eu entendo, é minha mãe. Ou eu preciso passar na minha mãe e deixar alguma coisa. Eu só passo, deixo e vou embora. Não vou ficar ali, nhenhenhenhenhenhen, porque eu já não estou bem. Se eu não estou bem, eu identifiquei que eu não estou bem na hora que eu comecei meu dia. Então eu vou entender que eu não vou ter condições de estar aquele dia, quem precisa de mais atenção sou eu. E às vezes eu preciso falar, mãe, hoje eu não estou bem. Porque às vezes nós nos tornamos tão fortes, gente, que os outros não sabem nos ajudar. A gente não dá espaço para o outro nos ajudar.
E para o mundo de facilidade acontecer, a gente tem que dar espaço para o outro ajudar. Como é que meu chefe vai vir falar para mim que alguma coisa não tá legal se eu não ouço ele? Se toda vez que ele fala alguma coisa para mim, eu emburro, eu fico bravo, você acha que eu vou ter possibilidade de ter uma promoção? Não. Então eu preciso entender isso, sabe? Eu preciso ouvir às vezes. E ouvir, nosso cérebro muitas vezes considera um risco a nossa sobrevivência. Mas se eu não ouço o outro, eu vou ter grande chance de errar. Se eu não me ouço, sabendo que naquele dia eu não estou bem, eu quero ficar em casa, eu quero ficar mais em paz. Ah, mas uma amiga me ligou falando que precisa de ajuda. Amiga, eu não tô bem hoje, tá? Se você quiser vir me ajudar hoje, eu agradeço. Quem tá precisando de ajuda sou eu. Então, aprender a falar isso é identificar, tá bom, gente? Eu espero que possa ter sido útil. Na próxima segunda-feira a gente vai estar falando novamente. Se alguém quiser pôr algum tema, pode me chamar no Messenger, pode me chamar no WhatsApp, que tem aí na página. A gente está aqui para ajudar, sempre na disponibilidade, intercalando com os atendimentos. A gente vai intercalando as dúvidas e ajudando da maneira que a gente pode. Mas sempre lembre disso, eu preciso reconhecer onde eu estou, como eu me sinto e aonde eu quero chegar. Sempre vai ter essas estações para passar. O sofrimento, o esforço, a frustração, a zona que eu vou ter que passar, né? Passar pela zona do conflito, para mim poder chegar nessa zona de habilidades, tá bom? Todos nós nascemos para sermos sucesso. Nascemos para ser felizes, estarmos nas nossas melhores possibilidades. A energia que existe no universo, ela é muito próspera e ela é próspera para todos. Ela não prevalece um ou outro, mas ela prevalece aquele que escolhe ser feliz. Aquele que decide mudar a sua vida. Vai fazer o esforço, mas vai chegar onde quer. Tá bom? Ninguém tem nenhuma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Fica à vontade. E eu vou agradecendo a todos que ficaram comigo até agora, agradecendo a atenção de vocês. Se puderem, compartilhem, assistam mais vezes. Eu vou deixar esse vídeo aqui na minha página, para quem precisar e quiser reassistir, quiser ir olhando as técnicas e poder utilizar isso. Nós também trabalhamos com terapias direcionadas para cada pessoa, onde a gente tem o GPS de funcionamento humano, que a gente vai entender por que a gente acha assim, o assado, por que eu não consigo fazer algumas coisas, e aí a gente começa a direcionar de uma maneira mais personalizada e individual. Quem tiver interesse chama a gente no particular, a gente conversa, e eu garanto a vocês, a coisa mais maravilhosa do mundo é quando eu me conheço, eu entendo até onde eu posso ir, e principalmente, eu me respeito para que eu possa chegar onde eu desejo. Eu administro minhas frustrações, meus medos, minhas tristezas, mas eu não paro de seguir em frente. Vai com medo, vai com esforço, vai com tristeza, mas vá. Não deixe o carro estacionar. Você tem uma BMW na mão. Use-a. Coloque ela em ação. Aprenda a dirigir quem você é. E com certeza você vai chegar onde você imaginou e aonde você merece, que é ter o sucesso na altura e na medida que você escolheu. Eu desejo uma boa noite, uma boa semana a todos, gratidão mais uma vez, e bora ser feliz, gente, bora se autoconhecer, que cada dia é melhor. Beijo, fiquem com Deus e até segunda-feira que vem. Gratidão.